Bom dia, queridos. Bom dia, irmãos. É muito bom, é maravilhoso estar com os irmãos novamente, mais uma EBD, para juntos nós aprendermos mais da palavra do nosso Deus. Nós desejamos de verdade que seja mais um tempo de crescimento, de comunhão, de aprendizado, né? Vamos estar nos alimentando, né? Nos edificando por meio da palavra do Senhor. E nós estamos agora com uma nova revista, né, que é a revista Verdade, da Palavra e Vida. E nós temos algumas reflexões aí das cartas de Tiago, além, né, das de Pedro, Judas, mas agora nós vamos estudar um pouco, vamos observar aquilo que o apóstolo Tiago tem a compartilhar no que se refere ao tema fé e as palavras. Nós vamos falar um pouco sobre o impacto e a relação entre a fé e as palavras. Eu confesso, quando recebi o convite, eu fiquei muito feliz com o tema, porque esse tema já tem falado ao meu coração, tem sido algo que o Senhor tem falado ao meu coração há algum tempo. Dias atrás eu estava refletindo a respeito disso, então eu fiquei muito feliz com essa oportunidade. E nós cremos que o Senhor tem muito, muito a falar aos nossos corações. Mas antes, vamos estar orando, vamos estar entregando ao Senhor esse momento? Oremos. Pai, muito obrigada, Pai, por esse dia. Obrigada, Pai, pela vida de cada irmão que está acompanhando a CBD. Cada vida que tem se colocado diante da Tua presença com um coração grato. Com o coração também, Pai, com o coração preocupado, ansioso. Nós queremos lançar diante do Senhor, Pai, tudo aquilo que nós carregamos dentro de nós. Pai querido, nós queremos lançar diante do Senhor a nossa gratidão e também as nossas preocupações, porque a nossa vida pertence ao Senhor, porque o Senhor é o dono, o Senhor é aquele que rege as nossas vidas, é aquele que está sempre nos acompanhando com os teus olhos sobre nós. O Senhor se importa com aquilo que acontece conosco e com aquilo que nos preocupa e angustia, Pai. Então nós lançamos tudo diante da Tua presença e também nós te agradecemos porque o Senhor tem nos sustentado, o Senhor tem nos fortalecido, tem nos carregado no colo. O Senhor, Pai, tem nos mostrado o caminho que precisamos trilhar nas nossas decisões. E nesse momento, Pai, de forma muito específica, nós pedimos que o Senhor fale novamente aos nossos corações por meio da Tua palavra. Pai querido, abre os olhos do nosso coração para que nós possamos enxergar exatamente aquilo que o Senhor deseja nos ensinar por meio dessa lição, Pai. Em nome de Jesus, que o Senhor encontre em nós, Pai, esse coração disponível, esse coração quebrantado, esse coração disposto a Te obedecer, a Te agradar, a ter uma vida, Pai, que Te glorifique, Pai amado. Assim nós oramos. Fala conosco, Pai. E que a Tua bênção esteja sobre cada família que aqui acompanha essa EBD, que está aprendendo mais da Tua palavra. Assim, nós oramos em nome de Jesus. Amém. Amém. Então, eu quero te convidar a abrir a palavra do Senhor lá na carta de Tiago, no capítulo 3. No capítulo 3. Nós vamos ler aí do versículo 1 ao versículo 12. Ok? Então, carta de Tiago, no capítulo 3, do versículo 1 ao versículo 12. Leiamos então. Meus irmãos, não sejam muitos de vocês mestres, sabendo que seremos julgados com mais rigor, porque todos tropeçamos em muitas coisas. Se alguém não tropeça no falar, é um indivíduo perfeito, capaz de refrear também todo o corpo. Ora, se colocamos um freio na boca dos cavalos, para que nos obedeçam, também lhes dirigimos o corpo inteiro. Observem igualmente os navios que, sendo tão grandes e impelidos por fortes ventos, são dirigidos por um pequeníssimo leme e levados para onde o piloto quer. Assim também a língua, pequeno órgão, se gaba de grandes coisas. Vejam como uma fagulha incendeia uma grande floresta. Ora, a língua é um fogo. É um mundo de maldade. A língua está situada entre os membros do nosso corpo e contamina o corpo inteiro. E não só põe em chamas toda a carreira da existência humana, como também ela mesma é posta em chamas pelo inferno.
pois toda espécie de animais, de aves, de répteis e de seres marinhos se doma e tem sido domada pelo gênero humano, mas a língua ninguém é capaz de domar. É mal incontido, cheio de veneno mortal. Com ela bendizemos o Senhor e Pai. Também com ela amaldiçoamos as pessoas criadas à semelhança de Deus. De uma só boca procede bênção e maldição. Meus irmãos, isso não deveria ser assim. Por acaso pode a fonte jorrar do mesmo lugar água doce e água amarga? Meus irmãos, será que a figueira pode produzir azeitonas ou a videira figos? Assim também, uma fonte de água salgada não pode dar água doce. Amém. Que palavra forte, né? É um ensinamento muito pertinente para todos nós, né? Por mais que seja difícil de ouvir, por mais que sejam palavras duras, mas são palavras muito necessárias. E assim o apóstolo Tiago traz para nós essa reflexão, essa exortação, porque não uma repreensão também, uma forma de abrir os nossos olhos. E como essas palavras elas são condizentes com aquilo que diz respeito à nossa realidade e às nossas necessidades atuais. Bom, logo no início, nós podemos observar aqui, né, o nosso tema é a fé, as palavras, como eu havia dito, e aqui, na palavra do Senhor, o título, não sei se na sua Bíblia está assim, mas na minha, o título desse texto é Dominar a Língua. Dominar a língua. Né? Então, o que a gente pode perceber de imediato é que as palavras, né, elas, no caso, elas são tratadas aqui, a forma como nós nos expressamos, essa forma como nós nos expressamos, ela vai ser muito bem relatada aqui por meio do domínio da língua. Né? Logo no início, né, nós temos aqui, domine a língua. Né? O primeiro ponto aqui, domine a língua. Né? Então, com relação à presente questão, o apóstolo Tiago faz uso do termo língua, para se referir às palavras que nós proferimos. Né? O apóstolo, como nós podemos ver aqui na lição, o apóstolo menciona acerca dos estragos, os quais a língua pode causar. Né? E a partir disso, nós vamos perceber que ele vai fazer uso, vai lançar mão de algumas figuras, né? Para fazer essa alusão, essa associação com a língua, com os efeitos das palavras. Então, olha como é interessante esse jogo de palavras, essas associações que o apóstolo Tiago vai fazer para nos levar a essa reflexão a respeito da influência que as palavras podem trazer às nossas vidas. E que realmente nós possamos estar com nossos corações vulneráveis à palavra do Senhor, nossos corações sensíveis, porque realmente é uma palavra que nós precisamos ouvir com o coração aberto. Né? É uma reflexão muito necessária a todos nós. Bom, então, quando nós observamos aqui no texto, né, logo no primeiro ponto que eu gostaria de destacar aqui, é que a língua é um instrumento que pode ser nosso inimigo ou aliado. Né? Um recurso que pode afetar, que pode prejudicar ou que pode contribuir. Né? E eu já quero aproveitar esse momento para lançar essa indagação a cada um de nós. Né? Será que na minha vida a língua ela tem sido mais um recurso, um instrumento que propicia algo positivo, que estimula algo benéfico ou leva a um prejuízo na minha vida e na vida de outra pessoa? Ou contribui para que algo ruim aconteça? Então, já quero lançar esse questionamento a todos nós, né, para nós refletirmos. Porque a língua ela pode ser algo bom ou algo ruim. Como nós acabamos de ler aqui nesse texto da palavra do Senhor. Ela pode ser usada tanto para o mal quanto para o bem. Né? E nós vamos agora observar as 6 figuras utilizadas pelo apóstolo Tiago. Né? Ao longo desse texto aqui, do capítulo 3, né, do versículo 1 ao versículo 12, nós vamos encontrar essas figuras, como eu havia falado, que ele vai usar. E essas figuras elas vão apontar
para esses 3 poderes da língua, essas 3 influências da língua na nossa vida. Né? Então, vamos ao primeiro ponto da nossa lição. Bom, a língua... Então, o primeiro ponto que eu já queria destacar aqui é que a língua ela tem o poder de dirigir. Né? Como nós vamos ver aqui na nossa lição. Né? Então, logo a primeira figura que nós vamos encontrar, que foi destacada aqui, né? As primeiras figuras são o freio ou o cabresto, né? Que é colocado, né? O freio ou o cabresto é colocado na boca do cavalo para refreá-lo, para segurá-lo, controlá-lo. E nós temos também a figura do leme, né? Que é usado no navio. E repare que tanto um quanto o outro, por mais que sejam usados em contextos distintos, em situações diferentes, ambos são pequenos. Mas eles são capazes de exercer uma grande influência, né, naquilo que eles são colocados, né, na situação onde eles estão inseridos ali, no caso do cabresto em relação ao cavalo, no caso do leme em relação ao navio. Né? Não tem nem como comparar, porque é enorme a diferença entre eles, né? Entre o cavalo, o cabresto e o leme e o navio. E quando nós remetemos isso à nossa língua, da mesma forma, olha o tamanho do órgão, olha o tamanho da língua. Né? Olha o tamanho da língua comparado a todos nós, né? Então, assim, é para nós já observarmos como um pequeno órgão ele pode exercer tanta influência, né, nas nossas vidas. Então, um outro ponto também que eu queria destacar aqui, que foi colocado na nossa lição, né, o que tudo indica, entre os leitores de Tiago, havia muitas pessoas que ensinavam naquele momento, naquela época, e lideravam, e ele se volta a estas pessoas, né? Logo no início nós vamos perceber que ele vai se voltar a essas pessoas, né? Lá no versículo 3, no capítulo 3, versículo 1, meus irmãos, não sejam muitos de vocês mestres, sabendo que seremos julgados com mais rigor, né? Então, o que isso significa? Né? Ele esclarece quanto à prudência que se deve ter ao se assumir uma responsabilidade, uma liderança, né? Porque eu até me lembrei de uma passagem lá no Evangelho de Lucas, capítulo 12, versículo 48. Né? Vou dizer apenas a parte B desse versículo. Né? Aquele a quem muito dado, muito lhe será exigido, ou muito lhe será cobrado. E aquele a quem muito se confia, muito mais lhe pedirão. E por que eu estou citando esse versículo? Porque isso se remete à exigência, à grande responsabilidade que os líderes que nós servimos, todos nós que servimos ao Senhor, nós temos. A grande responsabilidade que nós devemos ter ao falarmos, a grande preocupação que nós devemos ter com as palavras que vamos proferir, que vamos utilizar, nós que estamos ali numa posição de alguém que está instruindo alguém, que está liderando, que está apontando um caminho, caminhando junto. Alguém que precisa dar bom testemunho. Claro que todos nós precisamos dar. Mas aqueles que estão à frente, né, que estão numa posição de liderança, muito mais. Né? E o apóstolo Tiago ele vai trazendo isso logo no início do texto. Né? Como se ele dissesse assim, irmãos, né, muitos de vocês mestres, vocês podem se alegrar com isso, ou quem sabe se vangloriar, alguns, né, podem correr esse risco que é perigoso também da vanglória, né, se achar muito importante ou superior porque tem um cargo. Mas ele fala assim, olha só, por mais que você se veja como mestre, mas tenha cuidado, porque esses são julgados com mais rigor, né? Então, assim, essa preocupação com as palavras é muito maior. A forma como nós vamos ensinar, como nós vamos nos portar às pessoas, sabe? É algo que precisa, que precisa da nossa atenção. Nós precisamos muito ter cuidado, muito. Não é à toa que o apóstolo Tiago já começa essa passagem, esse texto com essa palavra. E, bom,
Como eu falei, não apenas os líderes que precisam desse cuidado, todos nós cristãos, todos nós que servimos ao Senhor, que somos filhos de Deus, né, que buscamos nos parecer com Cristo, nós precisamos ter cuidado com as palavras que nós usamos, né? Bom, continuando. Então, ainda nos voltando à figura do freio, do cabresto e do leme, nós percebemos que tanto o freio quanto o leme, por menores que sejam, são encarregados de controlar, né? No caso do freio, o cavalo, no caso do leme, o navio. E do mesmo modo, a língua humana é responsável por superar forças contrárias, né? Que é a velha natureza, a qual deseja nos controlar e nos fazer pecar. Então, tanto o freio quanto o leme precisam estar sob o controle de uma mão forte, certo? O cavaleiro, com a sua habilidade, possui um grande poder sobre o seu cavalo, e o timoneiro, com a sua experiência, pilota o navio. E os dois fazem uso desses elementos pequenos, mas importantes, para dominarem algo. No caso, o cavaleiro busca dominar o cavalo e o leme controlar o navio. E agora eu vou lançar mais uma pergunta. E como nós, seres humanos, podemos fazer para controlar as palavras, para não deixarmos que elas sejam ditas de uma forma irresponsável, né, de uma forma inconsequente? Como que nós podemos tomar cuidado para que nossas palavras elas venham afetar a vida das pessoas, venham causar danos à vida das pessoas? Ou como podemos fazer para manter o controle das palavras? Como? Na verdade, nós precisamos entender que o domínio precisa ser dado ao Senhor. Nós precisamos entregar o domínio da nossa língua ao Senhor Jesus. E é sempre importante nós entendermos que quando nós confessamos Jesus como Senhor e Salvador, Ele é Senhor de tudo na nossa vida, de tudo, incluindo a nossa língua. Sabe? Então, esse é o momento de nós colocarmos diante do Senhor. Senhor, tome em tuas mãos as palavras que eu digo, a forma como eu me expresso às pessoas. Se eu estiver me desviando nesse quesito, né? Se eu não estiver me portando de uma forma que te agrade, me expressando de uma forma que não te honre e que impeça as pessoas de entenderem melhor o teu amor, me ajude a vencer isso, a romper com isso, sabe? A me expressar de uma forma que te glorifique. Esse é o momento de nós colocarmos isso diante do Senhor. Eu não sei como você tem usado a tua língua, né? Isso é algo muito íntimo, muito pessoal. Mas aproveita esse momento, querido. Aproveita esse momento para colocar isso diante do Senhor. Porque da mesma forma que a nossa língua ela pode ser instrumento de bênção, pode ser de maldição, infelizmente. Ela pode ser usada para abençoar, mas também pode ser usada para abater e entristecer a vida de alguém. Nós vamos falar um pouco mais a respeito disso. Bom, nós precisamos observar como está o nosso coração. Mais para frente nós vamos falar um pouco mais a respeito disso, mas eu já gostaria de pensar com os irmãos a respeito disso. Como está o nosso coração? Aí você me pergunta, mas Jamile, o que isso tem a ver com a língua? Isso tem a ver com as palavras? Tem tudo a ver. A boca fala do que está cheio o coração, assim diz a palavra do Senhor. E nós precisamos observar a situação do nosso coração, né? Porque o que acontece? Quando eu falo coração, queridos, eu me refiro à nossa alma, né? Eu me refiro aos nossos sentimentos, nossas emoções. Como se encontra a sua alma? Como se encontra o seu coração nesse momento? Observe atentamente. Faça essa análise, essa autoanálise. Como está o meu coração? Como está o seu coração? Porque a boca fala do que está cheio o coração. Então, se por acaso você percebe que as palavras que você profere não são palavras que vão agradar ao Senhor, e são palavras também que não contribuem com o crescimento, com a edificação de alguém, observe como está o seu coração.
como está, observe o estado do seu coração, né? Então nós precisamos observar se o nosso coração está envenenado, se está intoxicado ou amargurado, porque isso vai repercutir no repertório de palavras que nós proferimos e compartilhamos. E muitas vezes, eu quero aproveitar a oportunidade, eu nem coloquei isso na pauta aqui, mas porque isso me vem em mente agora. Muitas vezes nós mesmos nos depreciamos, nós mesmos nos diminuímos com as palavras que nós dizemos a nosso respeito. E a pergunta que eu faço é a seguinte: será que isso agrada ao Senhor? Será que o Senhor se alegra com isso? Quando nós nos olhamos e nós nos reprimimos e nós nos cobramos tanto e nós somos pessoas que nós mesmos nos maltratamos com as palavras que nós dizemos. E às vezes de uma forma muito de uma forma muito, entre aspas, inocente, ingênua. Uma conversa, uma brincadeira. Mas isso é algo para nós tomarmos cuidado. Porque, querendo ou não, isso fica internalizado. E, querendo ou não, essas palavras elas vão se tornando pensamentos. Né? Mas aquelas palavras aqueles pensamentos que parecem que são verdadeiros, mas não são. Então, tome cuidado, que nós possamos tomar cuidado, sabe? Até mesmo com as brincadeiras, alguns comentários que nós fazemos sobre nós mesmos, sobre os nossos irmãos, brincadeiras que nós fazemos que parecem inocentes, mas que podem ser uma brecha. Podem ser uma brecha. Né? Nós precisamos ter os pés no chão, nós precisamos ter consciência dos riscos e das brechas pequenas que são abertas em meio às conversas que parecem inocentes e ingênuas, mas que podem causar estrago, que podem causar um afastamento, um esfriamento, um distanciamento da parte de alguém, na vida de alguém. Né? Então, vamos tomar cuidado. Então, ainda falando sobre os dois elementos aí, os primeiros, né, as primeiras figuras, o freio e o leme, ambos servem para dirigir. O que, como figura, ensina que nossas palavras podem interferir na vida das pessoas. Né? Então, será que as nossas palavras, elas abrem caminhos ou elas levantam muros? Elas abrem pontes ou elas levantam muros? Eu vou encerrar esse primeiro tópico com essa pergunta. Sabe, será que elas servem para abrir horizontes ou para afastar pessoas cada vez mais? Nós estamos aí, né, com a ajuda do Senhor, aprendendo a superar todos os dilemas e entraves que nós vivemos e encontramos mediante a pandemia. Né? Nós estamos aprendendo a nos readaptar, né, vamos dizer assim, ou nos adaptar. Nós estamos vivendo um tempo assim, de superação, depois de tudo que nós estamos vivendo. Né? E esse distanciamento físico foi algo até devastador para muitas famílias, muitas amizades. Né? Muitas famílias foram, infelizmente, desestruturadas emocionalmente. E aí, por que eu estou falando isso? Porque a forma como nós usamos as palavras, a nossa língua, essa forma como nós nos expressamos pode trazer cura ou pode levar a situação a um nível ainda pior. Sabe? Então, é algo para nós pensarmos com carinho. Será que a minha língua tem sido usada para aproximar as pessoas, para promover cura, para trazer direcionamento ou para trazer afastamento? Ou para repelir pessoas cada vez mais? Então, assim, eu vou encerrar esse primeiro tópico, queridos. Bom, vamos agora ao segundo. O segundo tópico traz para a gente o seguinte: a língua tem poder de destruir. Né? Então, a gente percebeu que é possível, sim, enxergar a língua como a nossa aliada. Né? É possível enxergar a língua como aquela que nos dirige, abre caminhos, né? E ela pode nos destruir também. Agora nós podemos observar o quê? Um pequeno fogo, ou uma faísca, né? E um animal venenoso. Essas são as outras duas figuras utilizadas pelo apóstolo Tiago. Então nós podemos perceber aí que
há um adjetivo ao lado da palavra fogo, que é pequeno. E por que eu estou destacando isso? Porque por mais que seja uma faísca, seja algo pequeno, né? Mas é algo que pode, por mais que seja uma fagulha, é algo que pode ser muito danoso, pode ser muito prejudicial. E é importante observar que até mesmo essa faísca pode provocar grandes incêndios, né? E, por outro lado, nós temos a palavra veneno, que também pode significar ferrugem. Lembrando que a ferrugem tem o poder de corroer o duro ferro. E também pode significar flecha, né? A palavra veneno aqui, eu falo da sua palavra traduzida aqui para nós, né? Do grego. Então, tem esses significados distintos, mas que vão apontar para o mesmo entendimento sobre essa questão de que, por menor que seja, né, a língua, mas olha como que ela pode ser destruidora, dependendo da forma como nós a utilizamos. Assim como a faísca de fogo, né, assim como o pequeno fogo, assim como um animal venenoso. Isso pode... essas duas figuras também, elas podem nos remeter à fala injuriosa, caluniosa, de algumas pessoas que procuram difamar, prejudicar pessoas, né? Então, assim como uma faísca de fogo pode afetar de forma muito drástica um ambiente, até mesmo uma floresta, de uma forma assustadora mesmo, pode causar um grande prejuízo, um pequeno comentário malicioso pode gerar grandes estragos. Essas palavras também podem nos remeter à flecha, né? Essa palavra, no caso, veneno, né? Uma palavra maldita pode se tornar maldita, né? Pode agir como uma flecha lançada que não volta mais, né? Inclusive que na lição tem um pensamento até conhecido que diz assim, ó: há 3 coisas que jamais voltam: a flecha lançada, a palavra dita e a oportunidade perdida. Né? Há esse pensamento anônimo que afirma isso. E é uma grande verdade. Da mesma forma que a flecha lançada não tem como retornar, a palavra dita também, uma vez lançada, ela não retorna. Né? É como um rio também, né? Já ouvi isso em algum lugar. O rio, quando ele se vai, não tem como você trazer de volta. O rio corre naquele mesmo fluxo, naquele mesmo jeito. Não tem como você fazer ele retornar. Né? E assim a oportunidade perdida. Então, queridos, para nós tomarmos cuidado, para nós pensarmos, né, como nós precisamos tomar cuidado com a forma como nós usamos as nossas palavras, a nossa língua. Né? Até porque isso nos leva a pensar que o que falamos pode ser interpretado de diversas maneiras. Não tem essa questão, porque nós não temos o controle daquilo que dizemos nesse quesito, né? Isso requer muita cautela, responsabilidade, sabedoria. Né? Nós precisamos refletir com cuidado nas palavras com as quais nós iremos nos expressar. Então, não é agir no calor da emoção e falar palavras conforme aquilo que você está sentindo naquele momento, como se essas palavras elas pudessem, como se essas palavras não trouxessem nenhum tipo de mal. E pode ocorrer, sim, algo seríssimo por meio daquilo. Né? Nós precisamos ter os pés no chão. Eu sei que é difícil. Tem momentos, né, tem momentos que no calor da emoção a pessoa quer falar tudo aquilo que vem à mente. Né? Só que nós precisamos tomar muito cuidado com os impactos, com as consequências que essas palavras podem trazer. Né? Aí tem pessoas que dizem, mas fulano pisou no meu calo, pisou no meu pé, né? Mas foi fulano que começou. Mas, queridos, como nós sempre pensamos, né? Como nós sempre refletimos aqui, quem é o nosso referencial? Né? A quem nós buscamos nos parecer? Com quem? Com Cristo, com o Senhor Jesus. Então, lembre sempre o que Ele faria no seu lugar, no meu lugar. Sabe o que Ele faria nessa situação? Então, quando o sangue subir a cabeça,
né? Quando você estiver muito estressado, quando você estiver muito irritado e estiver a ponto de explodir, dizer certas palavras a alguém, lembre quem é o seu referencial. Quem é? É Jesus. Então busque fazer aquilo que ele faria no teu lugar. Não dê espaço para as emoções tomarem conta do seu comportamento e das suas palavras. Sabe? Então nós precisamos colocar isso diante do Senhor. E não é no momento da raiva que nós vamos colocar, simplesmente, unicamente. Antes disso, nós entregamos o controle ao Senhor. Para que quando chegar um momento como esse, você entenda que quem vai assumir é o Senhor. Não são os seus sentimentos. Não vai ser a raiva, não vai ser a ira. Vai ser o Senhor que vai dominar. Então entregue isso hoje. Entregue o seu coração hoje ao Senhor. Entregue a sua língua hoje ao Senhor. Para que quando surgir uma situação como essa, que parece que é impossível de controlar, porque a emoção realmente é intensa, você vai saber que quem vai estar te ajudando é o Senhor. A refrear a língua, a se posicionar de uma forma sensata, a ter a cabeça no lugar, até mesmo de uma forma que testemunhe para outras pessoas. Nós estamos em um mundo tão conturbado, com pessoas que fazem e falam conforme aquilo que elas sentem, sem nem avaliar se aquilo vai ser bom ou não. E nós precisamos dar bom testemunho. O mundo está carente de bons testemunhos. O mundo está carente de pessoas que tomem posturas diferentes, louváveis ao Senhor. Então, esse é o momento de nós colocarmos diante do Senhor. Nós sermos menos um que traz aí um novo problema por palavras ditas de forma inconsequente, né? Então, é algo para nós pensarmos, colocarmos diante do Senhor nessa manhã. Bom, e continuando, como nós vemos aqui, né, a figura de um animal peçonhento, comparado ao animal peçonhento, difícil de domar, que envenena, que procura sua presa e a ataca e mata, a língua venenosa pode, de maneira silenciosa, sufocar e matar. Então, nós devemos tomar cuidado para não nos colocarmos em um lugar de uma pessoa que inocula um pouco de veneno em conversas, que compartilha um comentário infeliz, depreciativo, que inferioriza, que ofende, que repele as pessoas, desestimula. Né? Nós precisamos tomar esse cuidado. Assim como os animais podem ser domados e o fogo controlado, a nossa língua pode ser domada e dominada por aquele que nos criou. Então, que nós possamos buscar auxílio no Senhor, para que as nossas palavras, nossa língua, para que a nossa língua venha de alguma forma glorificá-lo. Amém? E por último, para nós fecharmos o último tópico, diz assim, a língua pode ser fonte de bênção. A língua pode ser fonte de bênção. Bom, aqui nós vemos que o apóstolo Tiago também nos mostra outras duas figuras. Não param por aí as figuras. Temos mais outras duas, que é uma fonte de águas e uma árvore frutífera. Né? Então, como nós vemos na palavra, uma fonte ela não pode produzir água própria para consumo e água poluída. A mesma fonte não pode fazer isso. De igual modo, a natureza reproduz-se segundo a sua espécie. Né? Os frutos correspondem às suas árvores. Né? Então, como nós vemos aqui, espera-se que o quê? Que uma fonte jorre água doce todo o tempo. Que uma figueira sempre dê figos. E que uma oliveira sempre dê olivas. Né? E isso nos leva a pensar aquilo que eu havia falado antes, que nós precisamos examinar o nosso coração, porque a boca fala o que está cheio o coração. Mateus 12, 34 vai nos trazer essa verdade. Estou falando para nós fixarmos isso. Né? Até porque, exatamente como nós encontramos nessa figura da árvore, né, que ela diz muito sobre o fruto, né? Isso me faz lembrar também de uma outra questão que nós precisamos pensar, sem sair um pouco do assunto, mas porque também é algo muito pertinente, que é a importância de nós observarmos os frutos que surgem da árvore. Porque se nós não nos atentarmos e tomarmos cuidado,
nós vamos nos preocupar tanto com a árvore frutífera e vamos deixar de lado a qualidade do fruto que essa árvore vai oferecer. E no Evangelho, nos Evangelhos, nós vamos encontrar que tão importante quanto uma árvore frutífera é importante também que ela ofereça bons frutos. Então, assim, é para nós pensarmos bem como estão os nossos frutos, qual a qualidade dos nossos frutos. Porque a boca fala que está cheio o coração. E como a água, né, eu vou agora nos reportando aí a figura da fonte e a figura da árvore frutífera, né, vamos pensar o seguinte, como a água pode ser usada para consumo, né, cozimento de alimentos, cuidado com a plantação, usado na agricultura, usado na limpeza, na higienização. As nossas palavras também podem proporcionar vida, podem transmitir pureza, limpeza, transparência. Entretanto, se elas não forem ditas de modo sensato, sábio, podem gerar destruição e morte. Então, nós podemos ver claramente como que a água ela pode estar associada à função das palavras, né? A função da água, a função das palavras na nossa vida. De igual modo, nós temos a árvore também, né? Como eu falei sobre a importância de nós transmitirmos, oferecermos bons frutos, né? A palavra do Senhor diz aqui, em Provérbios, o seguinte, nós temos 2 versículos aqui, ó. Dar a resposta apropriada é motivo de alegria e como é bom o conselho na hora certa. Provérbios 15, 23. Temos mais um versículo. A palavra proferida no tempo certo é como frutas de ouro incrustadas numa escultura de prata. Provérbios 25, 11. O que nós podemos observar nesses 2 versículos? Nós precisamos ser pertinentes e intencionais nas nossas falas. Não falar de uma forma inconsequente, de uma forma irresponsável, mas examinar bem as palavras que nós usamos e os momentos certos nos quais nós vamos falar também. Né? Não é só uma questão das palavras que vamos dizer, mas da forma como vamos dizer e do momento no qual nós vamos dizer. Então, também existem essas situações que nós precisamos avaliar. A importância do que falamos, como falamos e quando falamos. Bom, então, nós podemos observar, né, toda a importância da forma como nós vamos expressar as pessoas por meio das palavras. E quando nós observamos a fonte que jorra água doce e amarga, nós podemos notar que a boca, e essa parte aqui da lição é bem, bem pesada, mas não tem como deixar de lado isso. Né? Nós podemos notar que a boca que ora, que canta, que bendiz a Deus, não pode ser usada para ferir, para bater, para praguejar e amaldiçoar alguém. Né? E da mesma forma, nossas palavras são um reflexo do que nós sentimos e pensamos. Por isso que eu insisto, né, que nessa questão de nós observarmos como está o nosso coração, examinarmos o nosso coração. Né? Bom, nós estamos caminhando para o final, mas eu só gostaria de lembrar esses versículos aqui da palavra do Senhor, que dizem assim, mas as coisas que saem da boca vêm do coração, e são essas que tornam o homem puro. Mateus 15, 18. Sobre tudo que se deve guardar, guarda o coração, porque dele procedem as fontes da vida. Provérbios 4, 23. Então, queridos, para fechar, né, para nós encerrarmos aqui esse último tópico, que nós podemos entender, nós precisamos guardar o coração. Nós precisamos cuidar da nossa saúde mental também. Nós precisamos buscar essa qualidade na área emocional, porque isso vai repercutir na forma como nós proferimos as palavras, como nós nos portamos às pessoas, né? Como nós recebemos também as palavras que nós ouvimos da parte das pessoas. Né? Isso pode nos levar a essa compreensão, né? O momento certo de falar, de nos calar, o momento certo de nos calarmos também, né?
Às vezes nós queremos dizer algo, mas não é o momento certo de dizer. Ou nós nos calamos quando deveríamos dizer. Então, olha como as palavras elas são importantes para nós, né? O uso, como que o uso consciente das palavras é tão importante na nossa vida. Então, a palavra do Senhor diz, eu gosto muito desse versículo, não, além dos outros, né? Mas esse aqui, ele tem muito a ver com essa lição. Sobretudo, o que se deve guardar, guarda o coração, porque dele procedem as fontes da vida. Então, guarde o seu coração, guarde no Senhor. E guardar o coração é você cuidar da sua alma, é cuidar dos seus sentimentos e dos seus pensamentos, né? Porque é o que acontece, né? Os pensamentos estão associados aos sentimentos, né? E muitas vezes eu estou estudando psicologia, não tem como eu deixar isso de lado. Eu tenho aprendido que o ser humano, ele pode, ao longo da sua trajetória, ao longo da sua vida, ele pode permitir que certas crenças limitantes sejam construídas ao longo de experiências vividas, traumas superados ou não. Então, o ser humano tem uma tendência a viver com crenças limitantes. O que são essas crenças limitantes? Exatamente essas situações que surgem como verdades, né, na nossa vida. Pensamentos formados, opiniões formadas a nosso respeito, a respeito dos nossos familiares, dos nossos amigos, né, a respeito de certas situações que nós vivemos mais de uma vez. Então nós vamos criando um certo pensamento a respeito daquilo, um pensamento inflexível muitas vezes, mas que com a ajuda de terapias nós podemos fazer o que se torne flexível, isso se torne algo menos danoso, menos prejudicial à nossa vida. Então, aqui nós vemos, né, a palavra do Senhor tão maravilhosa e necessária, nos lembrando sobre guardar o coração, que tem a ver com isso. Proteja o seu coração dessas crenças limitantes, proteja o seu coração das mentiras que o inimigo diz, proteja o seu coração dos comentários maliciosos, das palavras infelizes que as pessoas dizem. Proteja o seu coração, guarde o seu coração. Porque, como diz a palavra, porque dele procedem as fontes, as saídas da vida. Então, se o seu coração não estiver bem, todo o restante dificilmente vai estar bem. Né? Então, olha a importância do nosso emocional, olha a importância da nossa alma, de como nós nos sentimos. Então, guarde seu coração, porque isso vai repercutir na forma como você vai lidar com as adversidades, com os desafios e com as situações imprevisíveis que surgem. Porque essas situações imprevisíveis, então, porque quando você se depara com uma situação que você não havia planejado, né, e geralmente as reações elas são impensadas, né? São nesses momentos que nós precisamos ter um coração bem guardado no Senhor, para não agirmos de uma forma que cause um arrependimento tardio, né? Então, essa é a palavra do Senhor para os nossos corações, para as nossas vidas nesse dia. Eu só vou concluir com aquilo que a revista traz aqui como reflexão. Conclusão. Você já foi vítima de fofoca? Já fez fofoca? Pense sobre os efeitos de umas palavrinhas soltas, ditas sem querer. Há um ditado popular que afirma o seguinte: pessoas inteligentes falam de ideias, pessoas comuns falam de coisas e pessoas medíocres falam de outras pessoas. É muito pesado, é muito duro tudo isso. Mas nós precisamos encerrar essa lição com essa reflexão, queridos. Né? Vamos ter cuidado com as nossas palavras. Né? E por último, eu gostaria de ler esses 3 últimos tópicos aqui para pensar e agir. Você costuma participar de rodinhas de conversas, as quais falam acerca da vida alheia? Entende que a palavra de Deus é contrária a essa prática? É para nós colocarmos diante de Deus isso. Então, coloque-se diante do Senhor. Isso é algo entre você e Deus. Coloque isso, apresente isso ao Senhor nesse dia.
Se você der a desculpa, agora o tópico 2, se você der a desculpa de que não fala, mas se empresta seu ouvido, sabia que é cúmplice das fofocas? Só existe o falador da vida alheia porque tem gente com ouvidos abertos para ouvir. Então, assim, ter temor a Deus envolve tudo isso daqui. Porque quando nós temos temor a Deus, nós entendemos que o Senhor está com os seus olhos sobre nós. E é interessante entender que o Senhor não está com os olhos sobre nós só quando nós apresentamos nossas necessidades. Não apenas quando nós apresentamos um pedido de socorro. O Senhor está com os seus olhos sobre nós também em situações que podem nos gerar um certo constrangimento quando nossas atitudes não são atitudes que glorificam a Ele. Então, coloque isso diante do Senhor, querido. E 3, use seus lábios para louvar a Deus. Espalhar o Evangelho e abençoar as pessoas. Não jogue palavras ao vento. Então, que nós sejamos intencionais com as palavras que nós usamos, proferimos. Nós sejamos intencionais, que nós sejamos pessoas conscientes, sábias, possamos buscar no Senhor sabedoria. Né? Lá em Provérbios nós vamos encontrar vários versículos que falam sobre sabedoria. Porque nós vemos como que ela é importante, como ela é essencial e como uma pessoa sábia, ela sabe utilizar bem as palavras. Então, queridos, assim nós vamos encerrar. Que em nome de Jesus, que essa palavra venha gerar muitos frutos, né? Que em nossas vidas nós possamos gerar muitos frutos, né? Frutos que venham revelar ao mundo, venham revelar às pessoas como é prazeroso fazer parte da família de Deus, né? Como é maravilhoso, né? E que nós possamos, com o auxílio do Espírito Santo, usar bem as nossas palavras. Que sejam palavras de cura, que sejam palavras de bênção, que sejam palavras que apontem para Jesus, que apontem para a essência do Senhor Jesus. Amém? Amém. Então vamos encerrar assim. Vou estar orando para nós encerrarmos. Amém? Pai, muito obrigada por esse tempo de qualidade na Tua presença, estudando a Tua palavra, ouvindo a Tua voz. Obrigada, Pai, porque por mais que algumas vezes as palavras sejam duras, difíceis de ouvir, mas são tão precisas, necessárias, pertinentes. São palavras que realmente nós precisamos receber no nosso coração e colocar em prática, Pai. Então, que o Senhor vai encontrar em nós realmente, Pai, pessoas dispostas, pessoas que estão com o coração aberto para Ti e que vão, com a ajuda do Espírito Santo, usar as palavras de uma forma que Te glorifique, que Te agrade, causando mais união, Senhor, causando, Pai, algo benéfico na vida das pessoas, Pai. Não causando distanciamento, esfriamento, mas causando uma aproximação maior entre as pessoas, fazendo com que as pessoas, Pai, que nossas palavras venham fazendo com que as pessoas se aproximem mais de Ti, busquem mais a Ti e Te conheçam ainda melhor, Pai. Em nome do Senhor Jesus, Pai. Pai, muito obrigada, Pai, por tudo que o Senhor tem feito, pela salvação por meio do Senhor Jesus e por tudo que o Senhor é, Pai. Muito obrigada, Pai. Assim nós oramos, em nome do Senhor Jesus. Amém.